já encerramos o grau A, estamos partindo para o grau B, o derradeiro. Bom. Então tá. Então, na semana passada, nós tínhamos mostrado uma metodologia para resolver equações diferenciais, né? Uma metodologia para resolver equações diferenciais. Uma metodologia para resolver equações diferenciais que... Uma metodologia para resolver equações diferenciais. Então, equações diferenciais lineares com coeficientes constantes. Então, coeficientes constantes não homogêneas. Então, isso nós tínhamos visto na semana passada. Como resolver esse tipo de problema. Tá. Então, hoje nós vamos fazer mais alguns exercícios e continuar, né? E avançar um pouquinho. Tá. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Trocar de mesa. Tá. Então tá, vamos embora. Então, apagar, não apaga. Então, vamos ver um problema. Aqui um probleminha massa-mola, né? Nós já resolvemos algo parecido, e ele diz o seguinte, né? Uma massa pesando 5 quilos, então ele já deu a massa. Vou botar de outra cor. Uma massa pesando 5 quilos, vamos botar ali M igual a 5 quilogramas. Distende uma mola por 2,45 centímetros. No instante T igual a 0, a massa é solta no ponto 0,8 centímetros abaixo da posição de equilíbrio. Então, se a posição de equilíbrio ela é sempre no zero, então ele foi soltado 8 centímetros abaixo. Então, quer dizer que o y de 0 é 8. Ou seja, é onde ela foi soltar, é onde se soltou. 8 não, professor, menos 8. Porque quando você solta, aqui é a posição de equilíbrio. Y é igual a 0. Então, ele está 8 centímetros abaixo da posição de equilíbrio. Então, ele está em menos 8. Então, em menos 8, eu estou no instante inicial. Tá. Da posição de equilíbrio, com uma velocidade inicial direcionada para cima. Ou seja, o y' no instante zero é 25 centímetros por segundo. Então, aqui eu estou dando as condições iniciais. Né? Eu tenho uma condição de derivada e uma condição sem a derivada e uma condição com a derivada. Determine a função. Esse determine pode ser a simulação. Simule a posição. Poderia dizer assim, simule a posição. Né? Aqui ele está dizendo, determine a função y de t que descreve o movimento livre. Né? Subsequente, sendo que a constante da mola é de 200, né? De 20 newton por centímetro. Quando uma força, ele tem uma força, quando uma força de 5 seno de 2t age sobre a massa. Ou seja, existe uma força agindo sobre a massa. Né? Não é, agora ele não é totalmente livre. Aqui eu acho que está faltando que descreve o movimento. Aqui não tem livre, não. Só esqueceu de tirar esse livre. Porque esse problema é que ele é requentado, né? Se vocês repararem, ele é um requentado de 3 aulas atrás. Só que lá era movimento livre, ou seja, o F de t é 0. Agora ele não é livre, ele tem uma força atuando sobre ele. Então tá. Não fala em mola. Se não fala em mola, ou melhor, não fala em amortecedor. Se ele não fala em amortecedor, o C é 0. Então, como é que eu vou montar o problema? Vai ser 5
y duas linhas, mais 0 vezes y', mais o k, que é 20, vezes o y, igual ao f, que é 5 seno de 2t. Né? E ela é uma força que age, que depende do tempo, né? Ou seja, para cada instante, ela tem uma posição diferente. Então, eu tenho 5y duas linhas, mais 20y', igual a 5 seno de 2t. Ok. Então, agora, nós temos... Essa é a nossa equação. Então, se eu dividir essa equação toda por 5, por que eu vou dividir ela por 5? Para deixar ela mais interessante, né? Ou seja, se eu tenho 5y duas linhas. Como assim deixar mais interessante, professor? Deixar ela mais simples. Né? Se eu divido todo mundo por 5, e por que por 5, professor? Por que não posso dividir por menos 354? Porque o 5 é quem está multiplicando a derivada segunda. Então, eu pego, né, o valor que está multiplicando a derivada segunda e divido por todo mundo. Então, se eu dividir todo mundo por 5, eu vou ficar com y duas linhas, mais 20 que divide 5 dá 4y, 5 que divide seno dá seno de 2t. Aí, nós temos o quê? Que a nossa condição inicial é menos 8 e o y' é 25. Então, este aqui é o problema que descreve o movimento desse sistema massa-mola, né? Ele descreve o movimento, né? Lá na disciplina de vibrações, isso aqui é bem como típico da disciplina de vibrações, né? Você tem uma força e aí você tem um x indo de um lado para o outro. Aqui está a minha F de T. Ok. Então tá, como vamos resolver o problema? Bom, para resolver esse problema, a gente sabe que... aqui. A gente sabe que a solução desse problema... Então, vamos botar aqui a solução. A solução é o y, né? Só que o y ele vai ser decomposto em um y homogêneo mais um y não homogêneo. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é determinar a solução homogênea. Então, solução homogênea, que é o y de P. Para isso, eu vou precisar da equação homogênea. Quem é a equação homogênea? Bom, é a equação que nós temos igual a zero, ou seja, y duas linhas mais 4y igual a zero. Ok, ou seja, em vez de botar seno de 2t, eu vou botar igual a zero. Para isso, quando eu tenho essa equação, nós sabemos resolver ela. Nós vamos resolver ela pela equação característica. A equação característica, nós já falamos sobre ela, ela vai ser m ao quadrado mais 4 igual a zero. Né? Ou seja, vai ser m ao quadrado igual a menos 4, ou seja, m igual a mais ou menos raiz de menos 4. Então, m é igual a mais ou menos a raiz de menos 4, então o meu m é igual a mais ou menos 2i. Lembrando que i é a unidade imaginária, né? Ou seja, nós estamos trabalhando com número complexo. Desta forma, o meu y de t corresponde a quem? A e na t vezes C1 cosseno de p vezes t mais C2 seno de b vezes t. Tá. Quem é o a e quem é o b? Bom, o a e o b, eles são, né, componentes do número complexo, que é a solução de quem? Da equação característica. Nesse caso aqui, a nossa solução característica, ela é composta apenas por número imaginário, não tem número real. Então, o A é 0 e o B é 2, né? Então, o A é 0, que tem 0 mais 2i.
Então, dessa maneira, o meu y de t, vou botar aqui, dessa maneira, o y de t é e na 0 vezes t, vezes C1 cosseno de 2t, mais C2 seno de 2t. E e na 0 é 1, né? Então, vai ficar yt igual a C1 cosseno de 2t mais C2 seno de 2t. E aí, então, nós temos quem? A solução homogênea. E aí, nós temos o YH. Descoberto YH. Tá. Bom, mas o que nós precisamos? Nós precisamos do YH e do YP. Então, vamos partir para o YP. Então, a segunda parte é a solução não homogênea. Nobre, daí, bairro do dinheiro, mas é favela, mano. É para lembrar a favela, não é para fazer uns prédios. Solução não homogênea. Então, a solução não homogênea, o YP. Mas uma corda, o que tem a ver uma corda? Solução não homogênea, YP. Só fazer uma coisa. Ok. Tá. Tá, compartilhei de novo. A solução homogênea YP. O que nós temos? Então, o YP é igual. Nós vamos supor, né, a metodologia que nós vamos usar para determinar o YP é o que a gente chama de variação de parâmetros. Nós fizemos isso na aula passada. Quais parâmetros? O V1 e o V2. Então, nós vamos supor que o meu YP é igual a V1 cosseno de 2t. Então, no lugar do C1, eu vou colocar V1, mais no lugar do C2, eu vou colocar V2 seno de 2t. E o objetivo aqui é determinar quem é o V1 e determinar quem é o V2. Então, essa aqui é a minha premissa. O meu YP é V1 cosseno de 2t e o meu V2 é e o meu V1 cosseno de 2t mais V2 seno de 2t. E nossa premissa é determinar V1 e V2. Ok. Então, para isso, nós vamos cair num sistema linear. Né? Esse sistema linear, as nossas incógnitas, é o V1' e o V2', ou seja, as derivadas. E quem é esse sistema linear? É o V1', né? É o V1' cosseno de 2t mais o V2' vezes seno de 2t igual a 0. Agora aqui eu vou ter o seguinte, eu vou ter o V1' continua, só que em vez de ter cosseno, eu vou ter a derivada do cosseno. A derivada do cosseno é menos 2 seno de 2t, né? Mais V2' vezes a derivada do seno. A derivada do seno é 2 vezes cosseno de 2t. E isto aqui vai ser igual a quem? Vai ser igual à função de t que nós temos. Qual é a função de t que eu tenho? É o seno de 2t. Então, seno de 2t, lembrando que se eu tenho esta aqui é a minha equação diferencial. Esta aqui é a equação diferencial. Então, esse seno de 2t corresponde, né, o que está do meu lado direito. Tá. Então, como é que eu vou resolver esse sistema? Bom, sempre é bom colocar na forma vetorial para a gente enxergar, na forma vetorial, matricial, para a gente enxergar da forma mais limpa, né? Ou seja, mais organizada. Então, botei aqui a matriz dos coeficientes. Cosseno de 2t.
que nós queremos determinar? É o V1', o V2', e isso aqui é igual a 0 seno de 2t. Beleza, então a gente está resolvendo isso aqui pela regra de Cramer, né? E a regra de Cramer, a gente precisa determinar um delta, que é o determinante, né, da minha matriz principal. Então, cosseno de 2t menos 2 seno de 2t, seno de 2t, 2 cosseno de 2t. Ok, então vamos lá. Se eu faço diagonal principal menos diagonal secundária, eu vou resultar em quem? Cosseno de 2t vezes 2 cosseno de 2t, 2 cosseno vezes cosseno. Cosseno vezes cosseno é cosseno ao quadrado de 2t. Menos 2 seno de 2t vezes o seno de 2t é menos 2 seno ao quadrado de 2t, né? Porque eu vou ficar com esse seno vezes esse seno, vai ficar 2 seno ao quadrado. Tá, menos com esse menos, vai ficar quanto? Vai corresponder que o meu delta é 2 cosseno ao quadrado de 2t mais 2 seno ao quadrado de 2t. Tá, e o que a gente faz com isso aqui agora, professor? Isso aqui é horrível. A gente vai colocar em evidência esse 2 aqui, ó. Se eu coloco em evidência esse 2, vai ficar duas vezes quem? Cosseno ao quadrado de 2t mais seno ao quadrado de 2t. Tá, professor, isso aí não serve para nada. Então, a gente vai olhar nas tabelas da identidade trigonométrica. Então, se a gente for lá na tabela, lá na aba, na primeira aba, onde diz lá tabelas, lá naquela aba, primeira aba do Moodle, onde está de tabelas, lá você vai ter a tabela de integrais, né? Então, lá na tabela de integrais, né? Vamos junto lá. Vamos junto lá, porque daí parece que o professor está falando uma coisa e não é. E eu estou perdido, então vamos olhar aqui. Então, vamos pegar aqui. Moodle. Aqui. Vamos olhar aqui. Tabela, equações diferenciais. Na primeira aba, né? Aqui nós temos tabelas, né? Tabelas. Eu clico aqui em tabelas. Aí aparece revisão, revisão, e aparece aqui tabela de integração. Bom, eu vou clicar na tabela de integração, já está dizendo que é a tabela de integração. Então, aqui, se eu olhar para o meu lado esquerdo, eu tenho regras de integração. Não é o problema, porque eu não estou resolvendo a integral. Mas aqui diz o quê? Identidades trigonométricas. São identidades da trigonometria, né, que a gente carrega desde o ensino médio. E aí a primeira identidade, ela já nos diz uma coisa interessante, que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de um ângulo tem que ser o mesmo ângulo, né? Ou seja, tem que ser, isso aqui é θ, que tem que ser θ. É igual a 1. Então, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Será que isso nos ajuda? Vamos olhar lá, vamos ver. Acredito que isso vai nos ajudar. Tá? Vou botar aqui, aqui. Então, se eu sei que... Tá? Sabendo, então, que cosseno ao quadrado de θ mais, né, da identidade. Vamos escrever aqui. Escrever assim. Botar em outra cor também, né, professor? Então, da identidade. Então, identidade. Né? É uma identidade famosíssima, né? Isso aqui a gente tem que conhecer ela. Então, dessa identidade, né, o que eu sei? Se o θ for 2t, então, né, seno ao quadrado de 2t mais cosseno ao quadrado de 2t é igual a 1. E, portanto, o que nós vamos ter? Né? Olha só.
Então, portanto, né, o delta vai ser quanto? Vai ser 2 vezes 1. Vai ser 2 vezes 1. Portanto, o delta vai ser 2. Então, muito simples, né? Tá, agora vamos calcular o delta V1'. Então, feito o delta, vamos para a segunda parte. O delta V1'. Bom, da regra de Cramer, essa coluna, a primeira coluna que corresponde ao V1', eu vou trocar por 0 e seno de 2t. Eu vou trocar pelo meu vetor B, né? Porque a gente colocou isso aqui no nosso bom e velho formato AX igual a B. Então, eu vou trocar a primeira coluna pelo meu vetor B. Então, tá. Então, é 0 seno de 2t. Do outro lado, vai ficar seno de 2t. E aqui, 2 cosseno de 2t. Ok. Então, fazendo determinante, vai ficar 0 vezes 2 vezes o cosseno, é 0. Menos seno vezes seno, vai ficar seno ao quadrado de 2t. Ou seja, menos seno ao quadrado de 2t. Desta maneira, nós vamos conseguir determinar o V1'. O V1' é quem, pela regra de Cramer, é delta V1 dividido por delta. Desta maneira, eu tenho quem? Que menos seno ao quadrado de 2t dividido por 2. E aí, então, eu tenho menos seno de t, isso? Não, não tenho isso, né? Eu nunca posso mexer no que está dentro no argumento da função trigonométrica, né? Eu nunca posso mexer nesses 2t aqui. Ele não, por mais que seja tentador eu fazer esse corta, não faz isso, né? Eu já disse para vocês, simplificar, a gente só simplifica quando a gente tem certeza. Porque simplificar, deixar de simplificar é esquecimento. Simplificar errado não é esquecimento, é não saber. Tá? Então, ou seja, é mais feio simplificar errado do que não simplificar. Menos 1/2 de seno ao quadrado de 2t. Tá. Pois bem, então se o V1' é menos 1/2 de seno ao quadrado de 2t, quem vai ser o V1? 1/2 da integral de seno ao quadrado de 2t dt. Tá ok. Então tá, então nós temos que resolver essa integral aqui. Ah, professor, isso aqui é lá do cálculo 2, aquela integral que tinha um seno ao quadrado e... Exatamente. Então, né, V1 é igual a menos 1/2 da integral de seno ao quadrado de 2t dt. Tá, então como é que a gente resolve isso? Ah, professor, é muito simples. É 1/2 do seno ao cubo de 2t sobre 3. Não, não é bem assim, né? Porque falta muita coisa. Falta a gente fazer substituição, falta uma série de coisas, né? Então, vamos lá. 1/2 de quem? Primeiro, a gente vai ter que olhar para uma identidade trigonométrica, né? Então, vamos voltar lá para a identidade trigonométrica. Bom, vamos ver o seguinte, vamos voltar lá na tabela. Né? Vamos olhar para as tabelas. Bom, aqui na tabela, vamos ver o seguinte, o que mais que a gente tem? Vou deixar bem grande para a gente enxergar. Tá. Bom, a primeira já não tem, né? Porque a gente tem que ter só o seno ao quadrado, né? Então, a gente poderia dizer que seno ao quadrado é igual a 1 cosseno ao quadrado? Poderia, mas só que cosseno ao quadrado... Nós vamos ter daí o problema do cosseno ao quadrado. Como é que eu vou resolver o problema do cosseno ao quadrado? Meio que a gente anda em círculo, se eu pensar nessa primeira identidade. Segunda não tem nada a ver, terceira não tem nada a ver, quarta nada a ver, quinta nada a ver, sexta nada a ver, sétima nada a ver, oitava. Olha só o que diz a oitava. A oitava diz que seno ao quadrado θ
é igual a 1 menos cosseno de 2θ. Integral de cosseno de 2θ a gente consegue resolver simplesmente. Não é o fim do mundo. Então, é essa identidadezinha aqui, né? Seno ao quadrado de θ é igual a 1 menos cosseno de 2θ. Muito bom. Então, vamos voltar lá e vamos resolver essa integral. Então, vamos botar aqui uma cor. Então, vamos escrever aqui. Da identidade, né? Então, lá do cálculo 2, da identidade, qual? Seno ao quadrado de θ, eu tenho 1 menos o cosseno de 2θ, que divide 2. Tá, mas agora eu tenho seno ao quadrado de 2t. Então, o meu θ é 2t. Então, muito bem. 1 menos cosseno de 2 vezes o θ. O θ é 2t. Dividido isso por 2. Ou seja, 1 menos o cosseno de 4t sobre 2. Olha só. Então, o seno ao quadrado de 2t eu posso substituir por essa expressão aqui. Exatamente. Então, vamos fazer isso. Né? Então, V1 é igual a menos 1 meio de quem? Da integral de seno ao quadrado de 2t dt. E isso aqui vai ficar menos 1 meio. Então, esta integral aqui vai ser quem? Vai ser a integral de 1 menos cosseno de 4t dividido por 2, né? E essa integral é simples. Ah, professor, essa integral é horrível, porque você tem essa expressão que é 1 menos cosseno de 4t e tudo é dividido por 2. Sim, mas você pode pensar que você tem 1 meio vezes 1 menos cosseno de 4t. Né? É a mesma coisa. Então, se eu reescrever isso aqui, menos 1 meio, vezes a integral de 1 meio, 1 menos cosseno de 4t, né? O que eu vejo? Que eu tenho menos 1 meio vezes 1 meio. Eu vou ter quanto? Eu vou ter que V1 é igual a 1 quarto. Né? 1 quarto da integral de 1 vezes dt. 1 vezes dt é dt. Menos, né? Agora, é menos aqui, né? Ou seja, eu tenho menos 1 meio vezes 1 meio, dá 1 quarto. Agora eu vou ter menos 1 meio vezes 1 vezes menos cosseno. Então, isso aqui vai ficar mais 1 quarto da integral de quem? Do cosseno de 4t dt. Né? Ou seja, eu distribuí menos 1 quarto, menos 1 meio vezes 1 meio vezes 1, menos 1 quarto. Menos 1 meio vezes 1 meio vezes menos cosseno. Então, ficou mais 1 quarto. Ok. A integral de dt é simples, né? É t. A integral de 1 quarto de cosseno, a gente também sabe que ela é simples. A integral de cosseno é... integral de cosseno de 4t é 1 quarto de seno de 4t, né? A gente vai botar aqui a constante de integração. Não precisaria botar a constante de integração, né? Integral de seno de 4t. Portanto, o nosso V1 é menos 1 quarto de t mais 1 sobre 16 do seno de 4t. Tá aqui, né? Simples assim. Pois bem, vamos adiante. Tá. Então, feito isto, vamos agora fazer o V2. Né? Fizemos o V1, agora vamos fazer o V2. Então, como vai ficar o V2? Para fazer o V2, então, feito o V1, vamos fazer o delta V2. O delta V2 vai ser quem? Bom, mesma historinha, né? Eu vou manter a primeira
a primeira coluna, então vai ficar cosseno de 2t menos 2 seno de 2t. V aqui vai ficar 0 e seno de 2t. Né? 0 seno de 2t. Bom, aqui vai ficar uma integral mais simples, né? E aí vai ficar quanto? Vai ficar 0, vai ficar cosseno de 2t vezes seno de 2t. Né? Ok. Ok. Menos aqui, menos 0. Então, não precisa botar, não vou fazer essa outra linha. Ok, então dessa maneira, né, o V2' vai ficar delta V2' dividido por delta. E isso aqui vai ficar quanto? Cosseno de 2t, seno de 2t, dividido por delta. O delta é 2. Então, isso aqui ficou 1/2. Vai ficar 1/2 de cosseno de 2t vezes o seno de 2t. Tá. Muito bom. Então, agora o que nós vamos fazer? Vamos fazer o seguinte. Então, agora eu vou calcular, né? Se eu tenho V2', eu vou calcular o V2. Quem é o V2? Vai ser a integral de 1/2 de cosseno de 2t seno de 2t dt. Ou seja, 1/2 da integral de cosseno ao quadrado, melhor, cosseno de 2t seno de 2t dt. Tá. Deixa eu só ver uma coisa aqui, que eu tô curioso com o finalmente disso aqui. Deixa eu ver aqui. Ok, V2. Tá. Eu vou fazer uma coisa aqui. Tá. O que eu vou fazer aqui? Eu posso resolver essa integral assim? Posso. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou dar mais uma olhada na tabela de de identidades trigonométricas. Pode ser que elas me ajudem em alguma coisa. Vou dar uma olhada. Será que tem alguma coisa que pode me ajudar? Não sei, vamos descobrir. Então, se eu for olhar na tabela de identidade, bom, a gente está com ela aqui. Tá, então tem essa, a gente já usou, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7 não nos interessa. A 8, a 9, a 10 e a 11. Olha só o que diz a 11. A 11 diz que seno de 2t é igual a 2 seno θ cosseno θ. Então, se eu tenho um seno e um cosseno que estão multiplicando e eles, né, têm o mesmo ângulo, eu vou ter seno de 2θ. Vamos pegar essa identidade e vamos levar lá para o nosso problema e ver o que acontece. Será que a gente consegue colocar essa identidade aqui? Vamos ver o seguinte, vamos botar aqui. Então, se eu tenho identidade, vamos lá da identidade. Qual é a identidade? A identidade é seno de 2θ é igual a 2 cosseno de θ seno de θ. Ora, se eu for olhar o contrário, né? Por exemplo, se eu tenho cosseno de 2t, seno de 2t, né? Então, se o meu θ poderia ser 2t. Então, o que está acontecendo? Se eu tivesse aqui na frente um 2, com certeza eu teria aqui quem? Eu teria seno de 2 vezes θ. 2 vezes θ seria 4t. Mas eu não tenho esse 2 aqui. Então, como eu não tenho esse 2, é porque esse 2 que está multiplicando passou dividindo.
Então, desta maneira, né, a gente pode fazer. Vamos pegar aqui uma folha em branco. Desta maneira, o que nós temos? Se eu pegar a integral aqui, né, se eu pegar a integral ali do V2. V2 é igual a 1/2, né, de integral do cosseno de 2t vezes o seno de 2t dt. Isso aqui vai ser 1/2 da integral de quem? Bom, a gente viu que isto aqui é a mesma coisa que eu pensar na metade do seno de 4t. Né? Metade. Ou seja, então isso aqui vai ser 1/2 de seno de 4t. Que é o que nós fizemos aqui, né? Tá. Então, desta maneira, o que nós vamos ter? Né? Nós vamos ter que o V2 é 1/4 do seno de 4t. Bom, integral de 1/4 a gente sabe resolver. A integral do seno de 4t vai ficar quanto? Vai ficar 1/4 vezes menos o cosseno de 4t, né? Mais a constante c, isso aqui vai ficar menos 1/16 cosseno de 4t. Descoberto o V2. Né? Então, já sabemos quem é o V2 e já sabemos quem é o V1. Então, agora nós vamos voltar ao YP, né? Que é C1. O meu YP original. Vamos ver que até eu esqueci. O C1 é V1 cosseno de 2t mais C2 seno de 2t. Então, tá. Então, meu YP vai ser quanto? Vai ser o C1. Ou melhor, o V1, né? Aqui é V1. Aqui é o V2. O V1. O V1 a gente já descobriu quanto é que ele vale. Vamos olhar lá em cima. Menos 1/4 de t mais 1/16. Menos 1/4 de t mais 1/16 seno de 2t. De 4t, né, professor? Vezes cosseno de 2t. Mais o V2 a gente já conhece quanto é. É menos 1/16 cosseno de 2t vezes seno de 2t. Tá. Ou melhor, seno... aqui é 4t, né, professor? Tá. Ok. Então, vamos lá. Aqui tem uma série de coisinhas que a gente tem que dar uma olhada. A primeira delas é o seguinte. Bom, eu vou ficar com menos 1/4 de t. Menos 1/4 de t vezes o cosseno de 2t. Mais 1/16 seno de 4t vezes o cosseno de 2t, menos 1/16 cosseno de 4t seno de 2t. Tá. Deu isso aqui, deixa eu ver uma coisa. Dá uma tentação grande de sair cortando, né? Mas não, de simplificar, mas não. Deixa eu ver aqui se eu botar tudo.
É que esse problema é que eu inventei ele sem fazer ele antes. Então, o professor tem que pagar o preço. Deixa eu só ver uma maneira de simplificar, se tem uma saída mais simplificadora. A priori eu não estou enxergando nenhuma saída. Se eu tivesse levado isso aqui, se eu tivesse feito aqui seno na segunda sobre 2, ficar seno na terceira. Não ia dar. Tá. Chegamos aqui no nosso YP. Quando não tem que simplificar, eu não vou simplificar uma coisa que não dá para fazer. Então, melhor deixar assim do que eu fazer cortes por aí, né? Então tá, é isso aí. Tá. Tá, vamos embora. E por fim, então, nós vamos fazer a solução geral do nosso problema. Essa solução geral, ela vai ser o seguinte. Tá? Ela é a solução y. Vai ser a solução y igual a yp, melhor, YH mais o YP. Então, o YH nós já tínhamos visto. Né? C1 cosseno de 2t mais C2 seno de 2t. Né? E agora, então, eu vou ter, então, meu YP. O meu YP vai ficar quanto? Menos 1/4 de t. 1/4 de t cosseno de 2t. Mais 1/16. Vou botar aqui 1/16. Eu vou fazer o seguinte. 1/16 seno de 4t cosseno de 2t menos cosseno de 4t seno de 2t. Ok. Isso aqui tem uma cara de uma identidade trigonométrica. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, deve ser o seno de A mais B isso aqui. Só um minutinho. Vamos perguntar a quem tudo sabe na humanidade. Deixa eu ver a soma. É o seno de A mais B, não. Seno A menos seno B. Tá. Tá, vamos abrir aqui. Bom, é uma identidade que não é tão muito usual ela. Hoje em dia a gente não usa tanto, mas ela é que é essa aqui. Se eu tenho seno A menos B, eu tenho seno A cosseno B. Não, eu não confio, não peguei numa fonte confiável, deixa já vou. Preguiça de levantar a farmácia. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se eu acho.
procurar pelo índice, né? Vamos pegar aqui no índice médio. Trigonometria, fórmula para cosseno, arco duplo, fórmula para adição 848. Ah, esse não é seno B, é o que eu estava imaginando mesmo. Só que o professor ficou na dúvida, eu achei ali, não achei direito, mas é essa aqui, seno A, seno B. Sim, gente, a gente não tem tudo na cabeça, a gente tem que ter uma tabelinha na mão e saber onde pegar. Eu achei meu livrinho, um livrinho bom aqui do ensino médio. Né? Que aí diz o seguinte, então, se eu tenho seno A, bom, se eu tenho esse meu A, vamos supor que o meu A é 4t. E vamos pegar que o meu B é 2t. Então, eu vou ficar com seno, esse meu seno de 4t menos 2t é seno de 4t, cosseno de 2t, menos cosseno de 4t, seno de 2t. Que é o que nós tínhamos ali. Logo, isso aqui é seno de 4 menos 2, seno de 2t. Né? Então, isso aqui é o nosso seno de 2t. Beleza, então eu posso escrever que o y de t é igual a C1 cosseno de 2t mais C2 seno de 2t menos 1/4 de t cosseno de 2t mais 1/16 seno de 2t. Tá. E se eu cheguei que esse mais 16, esse mais seno de 2t, a gente vai chegar numa situação parecida que a gente teve na aula passada. Vamos ver aqui. Deixa eu só pegar mais folha, porque eu sei que está acabando as minhas folhas ali. Nós também precisa de folha. Tá. Então, o que a gente viu na situação da aula passada? Nós tínhamos o seguinte, que o yt, vamos escrever aqui, C1, cosseno de 2t, mais C2, seno de 2t, menos 1/4 de t, cosseno de 2t, mais 1/16, seno de 2t. Então, o que nós vimos que a gente pode fazer aqui? Tá certo, tudo certo. Agora a gente vai ver o seguinte. Aqui eu tenho seno de 2t. E aqui eu também tenho seno de 2t. Então eu posso reescrever da seguinte maneira. Né? Eu posso ter yt igual a C1 cosseno de 2t mais C2 mais 1/16 seno de 2t menos 1/4 de t cosseno de 2t. E por fim, então, eu posso dizer que eu tenho uma constante, sei lá, eu vou chamar de constante A, é uma constante, 2t. Isso aqui é uma constante B, seno de 2t, menos 1/4 de t, cosseno de 2t. E aqui está a solução geral do problema. Então, solução geral. Ah, professor, agora falta a gente fazer isso aqui. Menos 8. Determinar A e o B. Sim, isso aqui eu vou deixar depois na lista de exercícios, ali no questionário, na lista de exercícios, para vocês determinarem o A e o B. Certo? Senão a gente fica aqui querendo dar mais um monte de conta. Tá? Então,
Aí daí fica como exercício. Mas o que nós vamos, o que a gente verifica? Se a gente fosse fazer, se a gente determinasse o A e o B e fosse fazer o gráfico, aqui nós teríamos com o Y e aqui nós estaríamos com o T. Bom, aonde é que vai começar esse gráfico? Bom, esse gráfico vai começar em menos 8, né? Por que ele vai começar em menos 8? Porque o Y0 é em menos 8. Né? E ele vai, né? Ele vai ter um comportamento. Talvez ele vá fazer uma coisa mais ou menos assim. Né? Porque aqui eu tenho um T que deve estar, que vai começar a deslocar ele. Talvez um pouco mais para baixo, né? Ele vai começar assim. Um pouco mais para baixo, por causa desse menos 1/4 de T. Enfim, aí só vendo o que aconteceria. Mas esse aqui seria o movimento, né? Ou seja, a minha mola, a minha massa vai ficar fazendo isso aqui, ó. Né? E é isso aí. Então, ela sempre vai ter que começar aí, né? Começar respeitando aqui, menos 8. Quando eu substituir aqui, eu descubro A e B, chego lá. Tá. Uma outra situação que também é interessante, semana que vem a gente vai tratar um pouco melhor disso, é quando eu tenho uma função segmentada. Né? Nesse exemplo aqui, a nossa função era um seno de 2t. Mas quando eu tenho uma função que é segmentada, professor, mas isso não vai acontecer. Pode acontecer. Você pode estar simulando uma situação lá num circuito RLC, onde você liga e desliga. Coloca e tira, sei lá, a carga, a corrente, enfim. Então, quando você tem uma situação como essa, né, onde você tem uma função, né, a minha f de t é quem? A f de t é uma função que ela é definida por várias sentenças, vamos olhar por duas sentenças, ou seja, quando o t é menor do que 1, ela vale 0, ou seja, quando o t é menor do que 1, então t menor do que 1, ela vale 0. Quando o t é 1, ela vale 1. Né? Então, tá aqui a minha f. Então, quando o t, né, fechadinho aqui e abertinho aqui, quando o t é menor do que 1, a função vale 0. Quando o t é maior do que 1, a função vale 1. Então tá, vamos resolver essa equação diferencial. Então, da mesma maneira que nós tínhamos anteriormente. Então, nós temos que começar, nós sabemos que o y é igual a um yp mais um YH. Desta forma, nós temos que a primeira coisa a fazer é a solução homogênea. A solução homogênea, y de P. Bom, para isso eu vou ter a equação homogênea. A equação homogênea é y duas linhas menos 9y igual a 0. Então, eu vou ter a equação característica. Que é a equação característica, m ao quadrado menos 9 igual a 0. M ao quadrado igual a 9. M igual a mais ou menos raiz de 9. M igual a mais ou menos 3. Desta forma, quem é meu YH? C1 e na 3t mais C2 e na menos 3t. Agora, nós vamos ir para a solução não homogênea. Então, a solução não homogênea. A solução não homogênea, eu vou calcular o YP. Então, o YP eu vou supor que é quanto? V1 e na 3t mais V2 e na menos 3t. Muito bom. Então, agora vamos fazer o sistema. Então, na hora de montar o sistema, se eu sei que meu YP é V1 e na 3t mais V2 e na menos 3t, na hora que eu monto o sistema, eu vou ficar com V1, linha, e na 3t, mais V2, linha,
e na menos 3t igual a zero. Agora, vai ficar com V1' derivada 3e na 3t mais V2' vezes a derivada, menos 3e na menos 3t igual a f de t. Ah, professor, mas eu vou escrever tudo. Não, vamos botar de forma compacta apenas f de t, né? Porque eu sei que f de t é essa coisa aqui, né? Então, assim. Então, eu vou escrever na forma matricial, que é mais interessante. Então, é mais organizada. E na menos e na 3t, 3e na 3t. E na menos 3t, menos 3e na menos 3t. Então, V1', V2'. Isso aqui vai ser 0 e f de t. Então tá. Então agora o que vai acontecer? Bom, primeiro a gente calcula sempre o delta. E na 3t, e na menos 3t, 3e na 3t, menos 3e na menos 3t. Muito bom. O que vai acontecer? Vai ficar e na 3t vezes menos 3e na menos 3t. Menos 3e na 3t, né? Vezes e na menos 3t. Bom, então vai ficar menos 3 e na 3t. Bom, como eu tenho uma multiplicação, eu tenho uma soma, né? Menos 3e na 3t. E isso aqui vai ficar menos 3 vezes 1, menos 3. E isso dá menos 6. Então, o delta é menos 6. Ah, professor, eu achei que ia dar 0 delta. E se desse 0 delta? Bom, aí a gente estava ferrado, né? Porque o delta divide, então ele não pode ser nunca 0. Como é que é assim? Ora, porque o delta, para eu calcular o V1', eu vou precisar delta V1' dividido por delta. Tá, então como vai ser o delta V1? Bom, então no lugar da primeira coluna, da coluna do V1, eu vou colocar a matriz B. 0 e f de t. E aí vai ficar e na menos 3t e menos 3e na menos 3t. Tá, vamos fazer o determinante. Então, vai ficar 0 menos, vou botar aqui, e na menos 3t vezes f de t. Ou seja, menos e na menos 3t vezes a f de t. Então, quem vai ser o V1'? O delta V1' dividido por delta. Ou seja, menos e na menos 3t vezes f de t dividido por delta. Quanto é que vale o delta? Menos 6. Ou seja, isso aqui é 1/6 de e na menos 3t f de t. Então, vou carregando f de t por enquanto. Eu não sei o que fazer com ele. Então, agora eu vou calcular o V1, que vai ser quem? Vai ser a integral de 1/6 de e na menos 3t f de t dt. Tá. Agora sim eu vou abrir esse f de t. Esse f de t é quem? Né? O f de t é 1 se t é maior ou igual que 1 e 0 se t é menor do que 1. Então, nós vamos ter que colocar isso aqui. Se eu estou indo, né? Se eu estou indo lá do menos infinito até 1, eu vou ficar com 1/6 de e na menos 3t vezes 0 dt. Mais 1/2. 1/2 não, mais a integral de 1/6 e na menos 3t. Né? Só que agora eu estou indo da onde? Eu estou indo de 1 até mais infinito. Vou botar t. De e na menos 3t vezes f de t. O f de t é 1 dt. Então, estou seguindo essa regra que está aqui, né? Qual é a regra? A regra é essa. Se o t é maior ou igual que 1,
o f de t é 1. Então, ele é 1 quando eu estou olhando de 1 para mais infinito. Ou seja, aqui eu estou considerando a situação do t maior ou igual que 1. Por outro lado, eu estou considerando ele 0, né? Estou considerando ele 0, vou botar outra cor aqui para estar verde. Estou considerando ele 0, né? 0 quando eu estou indo de t a 1. Então, isso aqui está claro, né? Que a primeira integral ali é... Está claro que essa integral aqui é 0. Então, meu V1 vai ser quem? Vai ser a integral de 1 até t de 1/6 e na menos 3t dt. Porque vai ficar 1 vezes tudo, vai ficar... Sobra tudo, né? Ou seja, e na menos 3t vezes 1 vai ficar e na menos 3t. Então, vai ficar 1/6 de quem? De integral de 1 até t e na menos 3t dt. Bom, a gente sabe resolver essa integral, né? Então, isso aqui vai ficar menos 1/3 de e na menos 3t de 1 até t. Bom, isso aqui é uma integral definida, e a gente viu isso lá no cálculo 2, né? Como se faz uma integral definida. Então, vai ficar quanto? Menos 1 sobre 18. De quem? E menos 3t menos e na menos 3t vezes 1. E na menos 3t vezes 1. Então, vai ficar menos 1 sobre 18, e na menos 3t, menos 3, e na menos 3. Né? Se você quiser reorganizar, vai ficar mais interessante fazer 1 sobre 18, né, positivo, e na menos 3t, menos e na menos 3t, né? Ou seja, se eu inverter essa ordem aqui, eu vou conseguir cancelar esse sinal negativo, né? Porque se eu inverter essa ordem, vai ficar menos e na menos 3, menos e na menos 3t. Esse menos com esse sinal negativo vai ficar positivo. Tá. Beleza. Então, resolvido o V1. Bom, agora vou fazer o V2. O delta, vamos fazer o delta V2. Então, o delta V2 mantém a primeira coluna, e na 3t, e na menos 3t, 0 e f de t. Ó, professor, aqui está errado. Aqui é 3 e na 3t. Né? Vamos ver ali, ó. 3 é na 3t, né? Então, o que vai acontecer aqui? Faz a multiplicação diagonal principal, vai ficar e na 3t vezes o f de t. Beleza, então, quem vai ser o V2 linha? É o delta V2 linha dividido por o delta. Isso, então, vai ser quem? Vai ser o e na 3t f de t dividido por menos 6. Então, vai ficar menos 1/6 e na 3t f de t. Então, de novo, o meu f de t é 1 se o t é maior ou igual que 1 e 0 se o meu t é menor do que 1. Então, tá. Então, na hora de fazer a integral, né, eu vou botar esse menos 1/6 para fora, porque fica melhor com esse sinal negativo. E na 3t f de t dt, eu vou ficar com menos 1/6 de quem? Integral de t até 0, de t até 1, de quem? De e na 3t vezes 0 vezes dt, mais a integral de t, de 1 até t, de e na 3t vezes 1 dt. Então,
A primeira parte está aqui embaixo e a segunda parte está ali. Então, vou botar aqui a parte 2. Parte 2. E aqui a parte 1. Tá. Então, tá. Tá, então vamos embora. Então, o V2 vai ficar quanto? Menos 1/6. Essa parte 2 aqui é zero, né? Então, sobrou quanto? Integral de 1 até t de e na 3t dt. Então, vai ficar menos 1/6 vezes 1/3 de quem? De e na 3t, isso variando de 1 até t. Muito bom. Então, vai sobrar quanto? Menos 1 sobre 18. E na 3t. Posso botar... Vamos fazer aqui já... vamos separar, então. E na 3t menos e na 3, né? 3 vezes 1. Então, tá. Então, simples assim, né? Que também a gente pode simplificar, né? Escrevendo o V2 como? Da mesma maneira que a gente fez anteriormente. 1 sobre 18 de e na 3 menos e na menos 3t. E o meu V2, esse é o V2, né? E o V1 a gente já tinha visto que era quanto? O V1 era 1 sobre 18, e na menos 3, menos e na menos 3t. Tá. Então tá, então voltando, né? O YP era V1. Vamos ver quem era o YP. O YP era V1 e na 3t, V1 e na 3t, mais V2 e na menos 3t. Então, o YP é quanto? 1 sobre 18, e na menos 3, menos e na menos 3, vezes e na 3t. Mais 1 sobre 18, e na 3, menos e na menos 3t, vezes... Opa, aqui é 3 positivo, né, professor? E na 3, na menos 3t. Então tá, então agora eu vou distribuir, né? Na hora que eu faço essa distributiva, o que que acontece? Eu vou ficar com e na menos 3t vezes e na 3t. Então vai ficar mais 3t. Menos e na menos 3t, né? E na menos 3t vezes e na 3t. Isso aqui vai ficar e na menos 3t mais 3t. Isso aqui vai ficar e na zero. Isso aqui é 1. Tá. Agora eu tenho do outro lado. Eu tenho 1 sobre 18. E na 3 menos 3t menos, né? A mesma coisa, né? 1. Tá, show de bola. Então, o que vai acontecer? Bom, o que eu tenho aqui? Eu tenho 1 sobre 18. Eu vou ficar com YP igual a 1 sobre 18. E na... Vou botar assim mesmo. Menos 1 sobre 18. Mais 1 sobre 18. Menos 1 sobre 18. Então, aqui não tem muito o que fazer, né? Eu só vou reescrever. E na menos 3, mais 3t. E um menos 1 sobre 18, né? Menos 1 sobre 18, menos 1 sobre 18, dá menos 2 sobre 18, e isso aqui dá menos 1 sobre 9. Então, descobrimos que é o YP. Então, no final das contas, o meu YT vai ser quem? Vai ser o YH mais YP, que era quem? Que era o C1
e na 3t, mais o C2 e na menos 3t, mais 1 sobre 18 e na menos 3 mais 3t, mais e na 3 menos 3t menos 1 nono. E aqui está, então, a solução geral da equação diferencial. Né? Ou seja, aí precisaríamos de condições de contorno para determinar quem é C1 e C2, né? Mas nós não temos e não vamos ir adiante. Bom, deixa eu ver que horas são agora. Bom, tem mais uns minutinhos ainda. Tá. Então, tudo que nós vimos até agora, né? Nós trabalhamos com equações diferenciais e vimos aqui que para resolver equações diferenciais com coeficientes constantes, equações diferenciais lineares com coeficientes constantes, né? Equações diferenciais lineares. Ela é uma equação diferencial linear, coeficiente constante, de ordem n. Aqui nós estamos trabalhando só com segunda ordem. Não vou botar a ordem maior que segunda, porque isso daria um pouquinho mais de trabalho na hora de resolver problemas aqui com variação de parâmetro. Tá. E a gente está vendo todo esse trabalho que dá, por exemplo, aqui na hora de resolver com trigonometria. Olha só quanto trabalho deu aqui para resolver com trigonometria, né? Identidades e tal. Quando nós temos uma função segmentada, trabalho que dá, né? Deu dar esse trabalhinho. Enfim. E claro, tudo, lembrando sempre que aqui a gente tem que lembrar que isso aqui tudo vale para t maior do que 1, né? Porque isso aqui, essa solução aqui é só para t maior do que 1, né? Porque se o t é menor do que 1, a equação é homogênea, né? Então, isso aqui é para t maior do que 1. Isso aqui é até importante a gente ressaltar. Agora que eu lembrei. Porque se o t for menor do que 1, ela é C1, é na 3t, mais C2, é na menos 3t. Isso aqui para o t menor do que 1, né? Tá. Então, tudo isso, esses detalhezinhos aqui, a gente tem que sempre se dar conta deles. E isso, às vezes, vamos dizer assim, pode se tornar um pouco mais difícil. E aí, então, tem um agente facilitador, né? Que pode ser facilitador. Porque a transformada de Laplace, ela vai aparecer agora para nós para resolver problemas envolvendo equações diferenciais lineares de ordem n. Né? Então, a finalidade existencial dela é resolver equações diferenciais lineares de ordem n. Ponto. Ela é mais um algoritmo, vamos dizer assim. Né? Ela é mais fácil de ser programada, ela é mais fácil de você baixar a cabeça e ir resolvendo, do que você ter que pegar a metodologia que a gente estava vendo agora, né? Que tem sempre essas indas e vindas. Quer dizer que ela é mais fácil? Olha, eu acho, assim, como eu sempre disse, se você demora, por variação de parâmetros, a resolução da equação demorou 3 folhas, resolvendo uma equação diferencial, por transformar de Laplace, isso dá 2,5. Né? É um pouquinho menos. Né? Então, quer dizer que não é tão mais simples, mas ela é um pouco mais simples. Tá? Tem outra maneira de fazer? Eu vou vender meu peixe. Cálculo numérico está aí para mostrar que existe maneira bem rápida de fazer. Aqueles dois problemas ali eu já tinha resolvido o cálculo numérico rapidinho. Mas deixa quieto, deixa para aquela disciplina lá. Mas a gente sabe que o método numérico ele tem seu erro, né? E nós estamos trabalhando com método analítico e método analítico é exato, né? Então nós temos que saber os métodos analíticos. Então, uma metodologia analítica para resolver esse tipo de problema é a transformada de Laplace. E vocês vão precisar, né, dela e vai aparecer transformadas de Laplace lá nos circuitos. Eu conversei com no início desse semestre eu conversei com um professor de vibrações mecânicas, né? E nós estávamos conversando sobre a aplicabilidade da transformada de Laplace, então ele me sugeriu algumas coisas.
para fazer com vocês aqui, porque lá ele vai precisar, né? Então, são disciplinas lá do curso de engenharia mecânica, disciplinas lá do curso de engenharia elétrica, que mais? Outras disciplinas, na disciplina de engenharia de controle, onde lá onde se tem lá as equações diferenciais lineares que modelam, né, determinados fenômenos, né, determinados fenômenos dinâmicos, né? Então, e lá vai ser aplicado em grande escala a transformada de Laplace, vai ter a tal função de transferência, e isso é uma coisa lá da engenharia de controle que não é da nossa área, mas é uma transformada de Laplace. E aí é o momento de nós começarmos a falar dela é aqui, né? Então, por isso que ela é uma disciplina, a gente tem essa disciplina agora, para depois vocês terem mais adiante, né, ver ela em ação nas disciplinas de engenharia, né? Ela é um recurso muito, muito, muito utilizado pelos engenheiros. Tá. Tem outra transformada, que é a transformada de Fourier, né? Mas isso, acho que o pessoal da elétrica deve ver em alguma disciplina por aí. É uma transformada bem, bem, bem importante. Tá. A transformada de Laplace, né, bom, a transformada de Laplace, ela é uma transformada integral. O que é isso, professor? É uma transformada onde eu saio de um mundo real, né, que eu estou na variável real, aplico uma transformação, ou seja, eu faço uma mudança nela e vou para um mundo, para um outro mundo. Faço como se eu fosse uma abdução. A transformada de Laplace vem, pega o número real, pega a função real, é uma função real, pega a função real, leva para um outro mundo. Aí lá nesse mundo, nessa terceira dimensão, nessa dimensão enésima aí, né, resolve o problema. Quando ela resolve o problema, então ela retorna. Então ela pegou o problema, resolveu o problema lá no mundo de Laplace e volta então para o nosso mundo. Eu costumo notar o seguinte, que ser abduzido, ir para o mundo de Laplace é tranquilo. A volta não é tanto, né? A volta, às vezes, ela é um pouco tortuosa, né? Então, a gente sabe que quando a gente vai, é uma festa. E a volta, sempre tem aquela dor de cabeça, engarrafamento na freeway. É mais ou menos isso, né? Então, mas é o que nós temos aí, né? Que se usa aí para resolver problemas, né? Como massa-mola, por exemplo, né? E nós vamos explorar um pouquinho ele, certo? Então, a ideia básica é pegar a função no mundo real, levar para o mundo de Laplace, e depois que resolver o problema lá no mundo de Laplace, daí chega lá no mundo de Laplace, resolve o problema, que é mais simples resolver as coisas lá no mundo de Laplace, e depois volta para o mundo real. Tá. Então na pré-aula, né? Eu deixei já algumas coisinhas lá na pré-aula, né? E a primeira coisinha que eu deixei lá na pré-aula era a definição, né? A segunda definição apresentada, f de S é a transformada de Laplace da f de t. Então, a f de S é a f de t no mundo de Laplace, né? Então, tem essa correspondência. Isto é, f de S corresponde à transformada de Laplace da f de t. Então, a f de S é isso aqui, né? Ou seja, é a integral, é uma transformada integral, a integral de... Opa! Estou fazendo coisa errada, né? Não, tá certo, é de 0 a infinito. De 0 a infinito. Então, de 0 a infinito, de f de t, e na menos st dt. Quando eu olho para essa definição, eu vejo o quê? Que eu estou esgotando o t, né? Porque o t está indo para o infinito. Quando eu estou esgotando o t, vai sobrar apenas uma função de s. Então, quando eu resolvo uma transformada de Laplace, a gente vai ter uma função que depende apenas do s, porque pelo fato de eu estar indo de 0 a mais infinito, eu estou esgotando o t.
Bom, e aí agora aqui tem umas contas, mas aí as contas a gente vai fazer depois do intervalo, né? Porque daí agora é a hora. Tá chegando perto das 8h30, tá dando sede, vontade de ir ao banheiro. E aí, então... opa, deixei a câmera desligada o tempo todo. Então, nós vamos fazer... Agora 20, 28. Vamos até 20, 45, a gente tomar uma aguinha, dar uma voltinha. E aí, às 20h45, a partir de 20h45, a gente está de volta. Certo? Eu vou parar de gravar, porque daí fica mais fácil para mim.